Olá, meus queridos, é um prazer chegar até você, o programa Homem de Verdade. Mas os homens estão de férias, estamos aqui, né, com nossas cadeiras vazias, porque os homens estão de férias. Mas fevereiro, você pode crer, acreditar que vai haver uma programação maravilhosa do programa Homem de Verdade. Mas hoje nós estamos aqui no estúdio com a pastora Cássia, minha esposa, ela que apresenta o programa Sempre Elas, e ela veio aqui hoje abrilhantar o nosso programa. É um prazer recebê-la aqui. É verdade, o que seria dos homens de verdade se não fossem as mulheres, né? E nós estamos aqui para realmente trazer até você assuntos tão importantes como este que você vai ver a seguir. Sabe por que as mulheres riem muito no programa delas? É porque tem os homens ao lado delas, né? E a respeito disso, nós queremos mostrar para você um programa que marcou o ano de 2017, entre os programas que nós fizemos aqui, o Homem de Verdade. O tema é: quero ir para frente, mas só ando para trás. Como é que é a sua vida? Tá andando só de ré aí? Olha, este programa tem o objetivo de levar até você uma palavra, através da palavra de Deus, para te abençoar. Veja esse programa. Olá, você se esforça, se considera uma pessoa do bem, faz tudo exatamente como deve ser feito para atingir um objetivo ou superar um problema. Mas os resultados são sempre o contrário do que você espera e precisa. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Quero ir para frente, mas só ando para trás. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o pastor Roberto Nicola. Ele é um dos pastores aqui da nossa igreja, líder de ministério de grupos familiares. Doutor Marcos Dutra, advogado, homem de Deus, líder também de ministério aqui na nossa igreja. Pastor Carlos Antônio Vilela, ele é o superintendente da nossa escola dominical, de nossa igreja Catedral da Família. E também pastor Rui Diogo, um dos pastores aqui da nossa igreja Catedral da Família. Quanto mais tenta andar para frente, está andando para trás. E é isso aí, pastor Roberto. Eu acho que isso tudo é muito relativo, pastor. Porque, na verdade, todos nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis da vida. Independente da posição espiritual, social, familiar que nós vivemos. Muitas vezes, em meio à dificuldade, em meio aos problemas, em meio às situações que nós vivemos no dia a dia, nós achamos que quanto mais nós nos esforçamos, quanto mais nós queremos romper, mais difíceis estão as coisas. Existe um amigo meu que fala o seguinte: para trás eu só ando para pegar impulso, para que eu possa ir mais longe. Nós temos que entender que as dificuldades, as adversidades, os problemas da vida, elas vão surgir para todos nós. E que nós possamos entender que isso não sirva de uma barreira, de um impedimento para que nós possamos romper. Porque, como o senhor mesmo disse, tem pessoas que colocou isso na sua cabeça, impregnam isso, está impregnado dentro dele. Não é a verdade e a realidade. Porque eu entendo que todos nós temos a oportunidade de crescer, de romper, ou que seja na área familiar, ou que seja na área empresarial, ou que seja na área emocional. Porém, quando você está vivendo o problema, você está em meio, eu falo, quando a gente está no meio do redemoinho, a gente não sabe qual é a saída, qual é a porta daquele problema. E aí ele fala: olha, eu tento, tudo que eu invisto, eu não consigo romper, eu monto alguma coisa, quebro. Certo? O meu casamento, eu sou um marido excelente, invisto na minha família, mas eu tenho problema com a minha esposa, com meus filhos, eu não vejo resultados. Às vezes precisamos de parar, refletir e analisar se as nossas atitudes, elas estão corretas ou não. Aí eu deixo esse ponto para que nós possamos trazer esse entendimento às pessoas que estão nos ouvindo agora. Você já viu aquela perguntinha, aquela frase que diz que atira no que quer e acerta no que não quer? É mais ou menos quando a gente nesse pensamento de estar retrocedendo. Mas eu acho que a gente nunca retrocede, pelo menos na cabeça da gente. Porque tudo que a gente faz na vida, mesmo os erros, os acertos, nós estamos falando de erros agora, basicamente, os erros também nos levam a caminhos que às vezes nós nunca imaginávamos, né? Leva-nos a caminhos diferentes daqueles que nós estávamos projetando. Mas eu creio que em cada caminho desse, nós vamos aprendendo pequenos detalhes, pequenas coisas, vai servindo para a gente de experiência. Você pode ter certeza de uma coisa: nesse processo, às vezes você pode até se sentir que não foi tão bastante, mas valeu para sua casa, valeu para sua família, valeu para o aprendizado e valeu para agrupar
e unir mais a família. Eu acredito nessa maneira. Muita gente que eu vejo que, como o senhor falou, pastor Carlos, a vida da gente é um complexo, um somatório de aprendizados. Então muita gente consegue vencer porque entendeu que tudo aquilo que vem do passado serve como um trampolim para atingir alguma coisa lá na frente. Mas tem muita gente também que não consegue romper porque não tem a sabedoria de pedir ajuda. Passa por inúmeros problemas e não rompe porque ele não consegue enxergar por conta própria e não tem o entendimento que ele precisa de ter uma determinada ajuda. A própria palavra de Deus nos exorta a nós termos relacionamentos. O homem foi criado para ter relacionamentos. Nós precisamos andar com pessoas que nos empurrem para frente. E tem muita gente que não rompe, ou porque ele se fecha no seu mundo e não busca uma ajuda correta, ou ainda se envolve de pessoas que não o levam para frente. Pessoas que seguram ele e viram o pescoço dele para trás e não fazem, não permitem com que ele olhe para frente. Eu vejo que quando você tem um alvo definido, principalmente o seu trabalho, você tem que fazer aquilo com muito carinho. E o Dr. Marcos falou uma coisa muito interessante: buscar ajuda. Sempre procurar a ajuda das pessoas. E que é uma coisa difícil. A pessoa não tem a humildade de ir atrás de uma pessoa e pedir um conselho, de pedir uma orientação para aprender. E isso faz com que a pessoa ela fica amarrada, fica presa e ela não decola. Porque quando você procura ajuda e essa pessoa te orienta, você tem uma convicção que você está avançando. E você vai em frente com aquela intenção que você vai vencer. Igualzinho na família. Se você tem uma família que você está com problema com a esposa, com os filhos, você tem que procurar uma orientação com pessoas melhores que você, para te orientar. E quero dizer para vocês que Deus é maravilhoso, Deus é fiel. De repente Deus levanta as pessoas para nos ajudar e você toma uma posição e aí a sua vida, o seu caminho, os seus negócios vai endireitando conforme a orientação do Espírito Santo de Deus. Acho que o grande problema que a gente tem também, um dos grandes problemas, é que a gente sempre almeja resultados diferentes, mas continua fazendo as mesmas coisas. Não é verdade? Aquela história daquela vaquinha, que o nego tinha vaquinha a vida inteira tirando leite de uma vaquinha, lá numa terrinha pequena, até que um dia alguém foi lá, o sábio deu o conselho de matar a vaquinha, jogar a vaquinha no abismo. A partir daquele instante a pessoa começou a fazer coisa diferente. Mas na nossa vida também nós devemos agir da mesma maneira. Não adianta, pastor Salmo, por exemplo, eu falar as mesmas coisas para os meus filhos. Todo dia eu vou lá, dou as mesmas broncas, eu uso as mesmas palavras, uso os mesmos diálogos, uso as mesmas estratégias com eles, querendo obter um resultado para a obediência, querer resultado para eles mesmos no trabalho. Mas a estratégia, eles já estão na mente, eles já estão, como fala, já está com um vírus ali neles. Já está impregnado na mente. Impregnado, aquela palavra não recebe, já não entra mais, cauterizou, não entra mais. Então, a gente, para fazer isso, não só na vida, né, de negócio, mas na vida também particular, na nossa vida ministerial, a gente quer resultado diferente? Vamos começar a fazer coisa diferente. A Bíblia, pastor, ele é bem claro quando ele fala o seguinte: existem dois tipos de homens, o inteligente e o sábio, lá em Provérbios. O inteligente é aquele que aprende com os erros dos outros, correto? E o sábio é aquele que vê o outro e não cai no mesmo erro. Por que isso? Porque eu falo o seguinte: olha, eu vou ser uma pessoa onde eu estou vendo aquilo que está acontecendo com o Marcos Dutra, mas eu não preciso de passar por aquilo. Eu tenho que aprender, certo, a lidar com a situação vendo no dia a dia. É aquilo que o senhor falou. Se você não tem um projeto, a Bíblia fala que aquele que não tem um projeto, ele é insensato. O pastor Rui falou sobre isso. Muitas vezes nós vamos parar e reavaliar se a estratégia que nós estamos usando, o projeto que nós estamos executando, ele é bom ou ele é furado. Porque muitas vezes nós estamos no caminho errado e estamos insistindo nele. E não é por ali que nós devemos ir. Temos que buscar conhecimento, temos que buscar estratégia, porque às vezes nós queremos espiritualizar muitas coisas e na verdade não são espirituais. Tem coisas que são reais, é no dia a dia. Eu tenho que aprender
com as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho que lidar com essas situações. Por quê? Porque é necessário eu entender que a vida ela está aberta aí. Agora, se eu for inteligente ao ponto de mudar de atitude, mudar de comportamento, as coisas vão mudar na minha vida. Existe aquele ditado que é muito claro. Se você não sabe aonde você quer ir, você não vai chegar a lugar nenhum. Lugar nenhum. É o que acontece com muitos. Bom, todo programa, ele tem um objetivo. Mudar o foco da tua vida. De repente você tem lutado e não tem rompido. Mas vamos continuar aqui, nós vamos para um breve intervalo comercial. Você vai ver os nossos colaboradores, você vai ver uma vinheta de uma igreja que tem ferramentas para abençoar a tua vida, abençoar a tua família. Pastor Rui foi muito bem claro. Volta para o Criador, que Ele voltará para você, vai mudar a tua vida. Então, nós queremos ir rapidamente nesse intervalo, mas nós queremos voltar com uma palavra abençoadora para motivar você a crer, esperar, confiar em Deus, que você vai romper em nome de Jesus. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Às 19h30, Faculdade da Família coloca à disposição cursos de teologia. Quarta-feira, o Culto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a Palavra de Deus em salas exclusivas. Quinta-feira, a Igreja Catedral da Família disponibiliza o SOS, onde pastores estarão à sua disposição para aconselhamento pastoral. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união, aprendizado, cura e restauração. É cada um ajudando o outro a crescer na presença de Deus. Sábado, às 20 horas, muito louvor, unção, Palavra de Deus na reunião dos jovens. E domingo, às 9 horas, venha tomar um delicioso café da manhã. E às 9h30, vamos aprender mais da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Não perca a oportunidade que Deus te der na sua vida para você brilhar, para você ser luz na vida de alguém. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. Encorajar você nesta caminhada, dizer você que vale a pena você confiar, vale a pena você crer, vale a pena você esperar nesse poderoso Deus, porque Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família, através de 4 cursos: PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro; PCE, Pilares para o Casamento Estável; One, Cursos para Noivos; Educando Filhos à Maneira de Deus. Venha porque Deus tem bênção para você e para sua família. Você, empresário, faça parte da ação empresarial através de coffee break e reuniões. Venha ampliar os seus conhecimentos e aprender como ter empresa abençoada por Deus. Através da internet, com cultos ao vivo e online, suas redes sociais e programa de televisão, a Catedral da Família vem levando a Palavra de Deus em todos os continentes da Terra. Catedral da Família no Ar, um projeto de Deus para abençoar gerações, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Projeto de Deus para abençoar gerações. Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista, 3070-4040. Prepare-se para viver fortes emoções. Aprecie jogadas incríveis.
Sinta o coração bater mais forte. Comemore intensamente cada vitória. Você é a estrela do nosso time. Que a paz prevaleça para que este grande espetáculo aconteça. Arroz Cristal, patrocinador oficial do Campeonato Goiano 2018. Muito bem, estamos voltando com o programa Homem de Verdade. Homem de decisões, homens de posição, homens que têm que pensar em avançar. E muitas das vezes nós estamos patinando. Estou patinando e a coisa está andando para trás. Mas, certa vez, quero contar esse testemunho para vocês. Eu estava com um grande dilema na minha vida. E eu levantava de madrugada e ia para a igreja orar. Eu passava na avenida, aqui em Goiânia, e quando eu passei um dia pela manhã, tinha um rapaz pregando um outdoor. E no outdoor tinha um desenho e tinha uma frase bem grande escrita: você que parou no tempo, você nunca vai alcançar aquele que não desistiu e continuou. Eu olhei aquilo, achei bom, dei uma volta no quarteirão, olhei de novo, li, gostei, anotei, fui embora. Fui para a igreja, fui para a oração, foi um momento muito bom. Quando eu voltei feliz, falei assim, eu quero ver de novo aquele cartaz, aquele outdoor, porque eu sei que aquilo foi muito bonito. Quando eu cheguei lá, não tinha mais aquele plástico lá, aquele papel pregado lá. E tinha uma lanchonete do lado, eu fui lá e perguntei, escuta, vem cá, o que aconteceu? Tinha um cara aqui hoje de manhã pregando um cartaz aqui, eu disse, ih, rapaz, sabe o que aconteceu? Ele veio aqui e pregou, quando ele acabou de pregar, ele viu que ele pregou no endereço errado, ele limpou tudo e pregou um cartaz novo. Sabe o que eu entendi naquele instante assim? Deus, quando Ele quer falar com você, sabe, Ele muda a situação, Ele muda a estratégia. Quando Ele quer falar com você, Ele fala mesmo, sabe? E aquilo ali abriu a minha mente de uma forma tremenda e maravilhosa. Então, o que eu quero dizer para você? Você talvez está aí agora, sabe, as coisas não rompem. Deus está falando com você hoje. Escute a voz de Deus. Esses homens que estão aqui são homens de Deus, que pode ajudar você nessa caminhada a uma estratégia para você alavancar um futuro, um amanhã maravilhoso e abençoado. Doutor Marcos? Interessante, pastor, o senhor falou quando Deus quer falar com você. E sabe que tem muita gente que não rompe porque escuta a voz de Deus e não resolve obedecer o caminho do discernimento. Me vem à memória aqui a clássica história de Jonas. Jonas sabia qual era o caminho do sucesso, ele ouviu a voz de Deus e ele decidiu não andar por aquele caminho. Deus mandou ele ir para um sentido, ele foi no sentido totalmente oposto. Naturalmente, aqui foi um retrocesso na vida de Jonas. Jonas não rompeu. Qual foi o momento que Jonas começa a romper? No momento que cai a ficha e ele entendeu que quando a gente ouve a voz de Deus, a gente precisa obedecer, a gente precisa entender que aquilo ali é o melhor para nós. E pode ser que muita gente que esteja nos ouvindo, isso serve para mim e para todos nós aqui, a gente pode não estar conseguindo romper porque a gente não está tendo discernimento de ouvir a voz de Deus e aplicar a voz de Deus nas nossas vidas. É porque muitas vezes, pastor, nós até ouvimos, mas nós não queremos colocar a voz de Deus em prática, porque nós temos na nossa cabeça já formada a nossa opinião. E nós achamos que Deus ele vai agir da forma que eu quero e da forma que a minha estratégia. Fala assim, não, mas isso aí não é Deus falando comigo, não. Isso aí não é o que eu pensei, não é o que eu projetei, não é o que eu idealizei. Isso aí é coisa da minha cabeça, vocês devem ter escutado. E às vezes é Deus falando, mas ele não obedece. E muitas vezes se paga um preço alto por isso. Eu conheço muitas pessoas que pagaram preços altíssimos, porque Deus falou, mas ele desobedeceu. E às vezes ainda quer culpar a Deus. Eu não rompi, eu não venci, eu não avancei, porque Deus não me abençoou. Não, porque você não ouviu a voz de Deus no tempo certo. A Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Eu fico pensando assim, quando você ora e pede direção de Deus, o Espírito Santo de Deus fala, te dá a direção, o que você tem que fazer. E você deixa passar de largo. Você lê a palavra, Deus te mostra o que você tem que fazer, mostra a sua fidelidade, porque não existe intimidade com Deus sem fidelidade.
Aí você lê e a Bíblia ainda fala, fazei prova de mim. A pessoa não tem coragem de fazer prova com Deus. Ele não tem coragem de examinar ele a si mesmo e ver se ele está fazendo as coisas certas, se ele está no caminho correto. Não tem coragem de falar assim, sonda-me, ó Deus, e ver se há em mim algum caminho mau. Porque o Espírito Santo de Deus vai falar com ele o que ele está fazendo de errado, ele não vai aceitar. Aí ele não avança, ele não vai decolar, ele não vai ter êxito. Mas se ele der crédito à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus, ele pode ter na certeza que Deus não vai dar uma orientação para ele errada. Se ele descansar na palavra de Deus, ele vai ter o alvo certo para ele caminhar. Às vezes a gente fica muito preso, né, nessas coisas teóricas, em coisas banais e teóricas e não sai do lugar, realmente não sai do lugar. Eu estava, pastor Rui, falando e eu lembrando aqui de caso específico meu, por exemplo, com a Marisete. Quanto tempo eu estava querendo mudar ela, mudar o jeito dela, mudar a maneira dela ser, mudar o jeito dela falar comigo, do jeito... E sempre que começava aquelas conversas, sempre acabava em discussão, e acabava em briga, em emburramento, essas coisas. Aí um dia o Espírito Santo fala comigo desse jeito, faz coisa diferente, faz coisa nova, faz alguma coisa diferente que você vai progredir no que você está querendo, naquilo que você quer no seu coração. E um dia nós começamos lá a falar dos assuntos, lá e entrando nas mesmas coisas, a gente sabe onde vai desencadear, entrando na mesma coisa. E nós estávamos tão pertinho um do outro e falando bravo um com o outro. E aí, ao invés de eu falar o bravo também, eu olhei bem nos olhos dela, falei para ela assim, olha, eu, amigo, inimigo, é aquele lá de cima. E peguei ela e dei um abraço nela, coisa inesperada, que ela não estava esperando de maneira alguma. Ela estava esperando um revide meu, na mesma proporção, em sentido contrário, segundo a lei de Newton. Então, eu fiz o contrário. Ao invés de dar o que às vezes eu merecia, entre aspas, eu fiz exatamente o contrário. Eu a abracei, eu falei coisas boas, e a partir daquele instante, nós começamos, de lá para cá, nós começamos a ver que realmente nós progredimos em uma área afetiva que estava tão, às vezes, ficando desleixada. E nisso, pastor Sal, às vezes coisas simples que a gente faz, mas que às vezes tem um peso tão grande, poderia estar hoje com a minha vida totalmente, às vezes, errada, desestruturada, e um ato desse, um gesto desse, de lá para cá já mudou a maneira de comportamento, de tratamento e de viver o dia a dia, família. Só quer pegar um gancho disso aí, pastor? Rapidinho, só para nós entendermos. Quando a gente conversa com alguns empresários que falam que não rompe, que não conseguem vencer, que não conseguem avançar dentro da sua empresa, quando você propõe para ele alguns cortes, algumas mudanças lá dentro, que ele precisa fazer alguma adequação, ele fala, não, mas eu não tenho condições disso aí. Por que às vezes não rompem? Porque não há atitude, não há mudança de comportamento. Então não vai haver, na verdade, essa circunstância de romper, de vencer, de mudar aquilo que ele está vivenciando. O assunto mexe muito com a intimidade do ser humano. Mas eu quero dizer para você agora que está nos assistindo, sabe? Você é um vitorioso. E eu queria desafiar você a mudar a direção e a mudar realmente as ferramentas que você está pensando em avançar. Medite na palavra de Deus, busque a palavra de Deus, entre em oração, frequente uma igreja que tem um projeto para te abençoar. A Catedral da Família tem. Eu queria te convidar para você ver realmente o propósito que nós temos aqui para te abençoar. Talvez você está andando, e as coisas não rompem. Mas deixa Deus entrar nesse negócio. Deixa Deus entrar em primeiro lugar na tua vida. Quando Ele entrar na tua vida, o velho homem vai se desfazer e uma nova criatura vai levantar e vai prosseguir para grandes alvos e grandes objetivos que Deus tem para você. Forte abraço. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Vocês acabaram de assistir o programa que nós realizamos em 2017. Mas fevereiro está chegando aí, os homens de verdade estarão com temas para abençoar a tua vida. Então fique ligado, fevereiro nós estaremos voltando para te abençoar também.
Olha, e aproveitando, nós estamos aqui no programa dos Homens de Verdade, mas eu quero fazer um convite para você, mulher. Toda segunda-feira, às 14h30, elas estão aqui para serem mulheres também de verdade, manancial feminina. Eu aguardo você a partir do dia 6 de fevereiro. Nós vamos estar aqui com um chá maravilhoso para abençoar você. E é claro que quando a mulher é abençoada, ela abençoa o homem, ela abençoa os filhos, porque a mulher é influenciadora. Bom, então, pastora Cássia, muito obrigado pela sua presença, né? Olha, se os homens estivessem aqui, eles estariam aplaudindo aqui uma líder de audiência no programa, realmente, sempre elas. Mas que Deus te abençoe e fevereiro estamos aí. Um forte abraço, Deus te abençoe, em nome de Jesus.